Auto Mais, um oferecimento Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Acesse pneustore.com.br. Olá, seja muito bem-vindo ao Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Band Esportes para todo o Brasil. E aí, como é que foi essa semana? Tudo tranquilo? Então bora falar sobre o que a gente mais gosta? Mas antes vou te lembrar, hein? Se ainda não tá seguindo a gente no YouTube, passa lá, dá essa moleza pra gente, começa a seguir, ativa as notificações que vai ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo. Também não deixe de passar nas nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook e, claro, o nosso site, automaistv.com.br, que é atualizado diariamente com tudo o que acontece no segmento automobilístico e automotivo. Bora falar sobre o que a gente mais gosta? Matéria quente. Amigos do Auto Mais, hoje é dia de comparativo e um comparativo meio diferenciado, né, João? Estamos comparando Corollas. Corolla Cross e Corolla Fielder. Pois é. E para responder uma pergunta muito importante, Marcelo, será que os SUVs realmente substituem as peruas? Olha, essa pergunta eu vou te falar. Eu hoje uso SUV porque tenho filhos, já há muitos anos tenho filhos, então tive Fielder. Por falta de uma, tive duas. Era um carro que eu gostava muito, inclusive, um carro muito bom. Mas eu acho que substitui sim, você não acha? Olha, eu acho que não, mas para responder essa pergunta melhor, vamos fazer o seguinte, vamos andar de Fielder primeiro para sentir como que é uma perua, que faz muito tempo que eu não ando de perua, e depois a gente vai pro Corolla Cross para ver as diferenças, porque olha só a diferença de altura do capô aqui. A Fielder tá no meio da minha coxa, o Corolla Cross já tá aqui na linha de cintura, então a altura já diferencia muito. Mas tem uma coisa que é muito importante nesses dois tipos de carro, já que eles são voltados para a família: porta-malas. Então, com a magia da edição, vamos virar os dois carros. Agora, depois do giro pirotécnico do João, vamos ver os porta-malas. E olha só que engraçado, Marcelão. Em questão de espaço, é uma diferença muito pequena. Aqui a gente tem 411 litros e aqui 430 litros. Então, as pessoas vão estar bem servidas dos dois lados. Mas a Fielder tem um porta-malas aqui mais baixo, então você já tem a altura aqui do piso do porta-malas já rente. No Corolla Cross tem um degrauzinho. Aqui parece um pouco mais comprido, aqui mais fundo. Então, acho que a carga útil aqui é um pouco mais bem aproveitada, mesmo tendo um pouco menos de litragem. Verdade. Mas o que você acha de visual? Eu gosto. Eu gosto do visual dos dois. Eu gosto do visual dos... Eu sempre gostei de perua também. Então, mas esse aqui é muito bonito, né? Essa traseira longa com o aerofólio mais esportivo. É verdade. Bom, vamos andar, vamos andar. Bora andar. Vamos com qual primeiro? Vamos começar com o mais antiguinho, vamos com a Fielder. Vamos com a Fielder. Tá se sentindo em casa, Marcelo? Eu tô. Lembrando das suas Fielder? Eu tô. Mas eu vou te falar, João, tô em casa, porque a Fielder era um carro que eu tinha e era o carro que, se alguém tava precisando do carro, emprestava. Qualquer pessoa que estivesse em casa precisasse pegar alguma coisa, pega o carro, lá vai. Era o carro da casa, Era né? o carro da casa. E eu andei 150 mil quilômetros com ela. Caramba! E eu vendi há 2 anos atrás para um amigo meu. E ela tava igual isso aqui. Intacta também. Intacta. E tá com ele ainda E intacta. tá com ele até hoje, vai pra praia todo final de semana, bota cachorro, filho, tudo e pau. Essa geração do Corolla, não só da Fielder, mas o Corolla também, que popularmente é conhecido como Corolla Brad, por causa da propaganda do Brad Pitt, é um carro muito, muito robusto. Você vê uns na rua até hoje, eles podem estar com a lataria detonada, mas o carro tá aguentando o tranco ali. Lógico, tem que fazer manutenção preventiva, tem alguns danos BO hoje em dia que o pessoal não faz. Você vê mas... um carro como esse aqui, um carro 2008, um carro que tem 14 anos. Já tá. E você vê o carro impecável, íntegro para dirigir. E uma coisa que você sempre fala de acabamento dos carros, né? Aqueles principalmente tem plástico duro, que depois... Então, mas aqui, ó, você vê Tudo emborrachadinho. Tudo emborrachadinho, é perfeito, você vê. Aqui embaixo é plástico duro, só que eu não tô escutando de acabamento, um barulhinho, nada.
E naquela época, o que era mais chique desse carro era ter esse acabamento de 2 tons, né? A parte de baixo, esse cinza mais claro com preto. Tá na propaganda que falava New Sensation. Lembrei agora da propaganda, já com o Brad Pitt. É um carro bem honesto. Eu vou te falar que eu tive várias peruas de... a última perua que eu tive foi uma Fielder. Em casa a gente nunca teve perua, acredita? Todo mundo sempre gostou. Meu pai, minha mãe, eu sempre Então, mas é um carro muito resolvido para quando você tem filho, cachorro. Inclusive é melhor que SUV nesse ponto, porque eu lembro minhas cachorras, eu abria a porta da Fielder, elas já pulavam sozinhas. No SUV eu tenho que ajudar. É porque tem a questão da altura, né? Do porta-malas do carro como um todo. Mas olha que engraçado, a altura em relação ao solo do Corolla Cross, que é um SUV, deveria ser mais alto do que o do sedã, é a mesma coisa que o sedã. Então, a altura em relação do solo do carro, mas o carro em si, como um todo, ele é bem mais alto. Eu vou te falar que na época, quando eu optei pela Fielder, eu estava muito mais preocupado em longevidade, não era um carro que eu ia vender tão cedo. Não, então você ficou tanto tempo com ela. Eu fiquei mais de 10 anos. E assim, é carro que eu não fiz praticamente nada. Trocava óleo, trocava pneu a cada 50 mil quilômetros, revisãozinha básica e nunca me deixaram na mão. Essa é a confiabilidade que o Corolla fez ao longo do tempo, né? Com certeza. E como a Fielder é basicamente um Corolla com uma bunda diferente do Corolla Cross, que tem muito do Corolla, mas é um carro diferente, a Fielder pegou toda a parte boa que o Corolla tem. Inclusive essa da confiabilidade que você falou, eu acho que é o que as pessoas têm até hoje a grande marca com esse carro, que é um carro à prova de bala, é um tanque, esse aqui é um tanque mesmo. Não, e eu vou te falar uma curiosidade interessante, é um dos melhores carros que aceita blindagem. Tanto o Corolla, o sedã, quanto a Fielder, dessa geração de 2006 a 2008, impressionante como se adapta bem a blindagem. E engraçado que é um carro que, na teoria, não tem números tão absurdos assim, porque são 136 cavalos e 17,5 de torque. Então, se a gente parar para pensar, um Polo 1.0 hoje em dia tem 128 cavalos e 20,4 kg de torque no motor 1.0 turbo. E esse aqui é 1.8 aspirado. Então, e aí, ninguém vai blindar Polo, essas coisas, Pulse também, que tem uma potência semelhante, porque vai faltar. Isso que você falou eu achei muito curioso, porque é um carro que a gente estava conversando nos bastidores, você até falou que não sentia o peso da blindagem. É que é um carro íntegro. Ele não é cheio de frufruzinho. De frufru, é mais rústico, mas você vê a confiabilidade. Você pega um carro de 14 anos e anda no carro, o carro é impecável. Não parece que a gente está andando num carro com tanta idade. Num carro com tanta idade. Eu tô impressionado. Qual a quilometragem? Tem 135 mil quilômetros. Se você falasse pra mim que tem 35 mil quilômetros e que esse carro é 2018, eu acreditava. É verdade. Não pelo visual, porque o visual já tá bem datado. Claro. Mas pelo rodar e pela qualidade de acabamento e o silêncio interno. Tem um pouquinho de barulho lá atrás, mas é pouca coisa que carro zero às vezes faz barulho. Então, mas para uma perua... Essa é uma coisa que todas as peruas têm. As peruas normalmente são barulhentas depois de algum tempo. Na parte de trás, né? Na parte de trás, a tampa traseira, exatamente. Mas você vê, o carro é impecável, cara. Como envelhece bem o Corolla. Essa é a... Isso eu tô muito impressionado. Você não vê um acabamentinho, uma coisa errada ou desbotada ou zoada. Tá tudo no lugar perfeito. Exatamente. E eu nunca tinha dirigido esse carro dessa geração, Marcelo. Primeira vez que eu estou sentado atrás do volante de um Corolla da geração Brad Pitt. E eu acho que eu só dirigi duas peruas. Você não sabia desse apelido dele? Não sabia. É um dos apelidos dessa geração, o Corolla Brad. Mas olha como é engraçado. Eu estou muito acostumado com esses carros mais modernos. E aí eu já começo a perceber algumas coisas da idade. Por exemplo, o volante não tem ajuste de profundidade. Ele é bem enfiadão no painel. Sem contar que o volante é grande e o aro dele aqui é meio fininho. Então, pro meu tipo de costume atual, eu já acho isso estranho, mas lógico, a gente tem que fazer ressalvas pela idade do carro e a idade do projeto. Mas o rodar não parece de carro antigo. Não, é um carro muito honesto, muito bem resolvido. Não é cheio de 9 horas, mas ele te atende perfeitamente para quem tem uma família e quer carregar as coisas, tanto para ir para o supermercado quanto para
Dá pra você fazer uma mudança se quiser aqui atrás. Dá mesmo. Então isso é uma coisa, é um carro muito versátil, né? Sim. E uma coisa que sempre foi muito elogiado nesse carro, e agora eu tô experimentando e tô sentindo que de fato é a transmissão. Esse câmbio é um câmbio automático de 4 marchas. E assim, 4 marchas a gente sabe de vários câmbios que de 4 marchas eram um desastre. Só que essa transmissão, depois que saiu do Corolla, foi parar no Etios. E o Etios tinha um motor menor, 1.5, com a transmissão automática, também teve 1.3, e se dava muito bem a comunicação entre o câmbio e o motor. E aqui também, que é um motor maior, eu não tô sentindo falta de mais marcha. Aqui no dia a dia ele não tá esgoelando nenhuma marcha, tá segurando bem, trocando na hora que precisa. E eu vou te falar que mesmo na estrada, viu? Não sentia falta, não. Impressionante como um câmbio, quando ele é bem feito, bem escalonado, ele não precisa ter um monte de marcha. É verdade. 4 marchas já se dá bem. Isso me surpreendeu muito. Como esse carro é confortável. Banco aqui, bom, direção um pouquinho pesadinha, porque não é elétrica, é hidráulica, né? Mas olha, me surpreendi. Não achei que eu ia achar tão gostoso de dirigir, não. Quantos anos você tinha quando ele foi lançado, em 2008? Esse carro... Não, saiu de linha em 2008, foi lançado em 2014. 2014 eu tinha... 2014 não, 2004. 2004 eu tinha... Ixi, eu tinha 10 anos. Eu sou ano modelo 94. Quando saiu em 2004 eu comprei um Corolla. Em 2007 eu vendi o Corolla e peguei essa Fielder 2007. E fiquei com ela até o ano passado, 2 anos atrás. E a outra Fielder que você teve? Você falou que teve duas? Eu tive duas. Uma 2006 e uma 2007. A 2006 eu vendi um pouco antes. Ficou com as duas ao mesmo tempo? Eu fiquei com as duas ao mesmo tempo. Ou seja, não, um legítimo pirueiro. Eu gostava... Não, porque na verdade é um carro que ficava com a minha mulher e um carro que ficava comigo. Bom, e agora acho que tá na hora da gente ficar com o outro lado da moeda. Vamos trocar pro Corolla Cross? Pois é, vamos trocar para o Corolla Cross. Dessa vez não teve graça, que eu queria te trollar igual eu trolei com o Leaf, que você ficou meia hora pra achar o freio no pé. E dessa vez você já tava esperto com o freio no pé, Marcelo. Não vale, porque... Pois esse freio no pé, ele é bem antigo, mas ele é funcional. Eu não gosto desse freio no pé, me incomoda muito, porque realmente, como você falou, é uma coisa muito antiga. E aí me dói no coração ao ver que o Corolla Cross é vendido nos 4 cantos do mundo com freio eletrônico aqui, enquanto a gente tem porta-copos no lugar do que seria o freio eletrônico. É um botãozinho, custava tanto assim a mais pra Toyota colocar nisso num carro que já é caro. Quanto azul, né? O azulzinho do painel, o azul aqui na central multimídia, é para dar uma cara ecologicamente correta pro Corolla. Isso porque esse aqui não é o híbrido. Esse aqui é o com motor 2.0 de 169 cavalos e transmissão CVT. Algumas coisas mudam, né? Na Fielder era motor 1.8, câmbio de 4 marchas. Aqui é 2.0 ainda aspirado, 4 cilindros, mas com câmbio CVT. E é o mesmo conjunto que está no Corolla. Eu tenho as minhas... É o CVT, né? O câmbio CVT parece uma enceradeira, cara. Deixa o carro parecendo uma enceradeira. E eu vou te falar, a minha percepção, olha, eu sei que você tem coisas que te irritam muito no Corolla Cross. Sim. Mas aí eu te respondo da seguinte maneira. Aquela Fielder, quando foi lançada, também era criticada da mesma maneira em relação aos concorrentes, as peruas que tinham na época, muitas de marcas bem com mais... marcas mais luxuosas, mas você vê que é um carro que 14 anos depois está íntegro daquele jeito. Sim. Então aqui, eu vou te falar que eu tenho uma percepção diferente. Eu gosto do carro, eu acho que para a categoria dele, eu acho ele uma opção bem interessante, a longo prazo. Sim, eu acho o Taos e o Compass carros melhores do que o Corolla Cross. O Compass em acabamento é melhor e o Taos em dirigibilidade é melhor. Mas o Corolla Cross é bem o que você falou, a gente vai provavelmente ver ele daqui a 10 anos, 14 anos igual a Fielder, com o acabamento ainda todo no lugar bonitinho, com tudo funcionando certo, do jeito que tem que funcionar. A minha grande ressalva em relação a ele é que assim, tem o nome Corolla. A Fielder pro Corolla Sedan não devia absolutamente nada. Todas as porcas e parafusos dentro eram iguais. O Corolla Cross,
a Toyota resolveu dar uma economizada em algumas coisas de acabamento. Que nem, aqui é macio igual no sedã, mas no sedã é um pouco mais macio. Aqui em cima no sedã, o acabamento é macio. No Corolla Cross não é. No Corolla Sedã, suspensão traseira é independente. No Corolla Cross é eixo de torção. Então, o que me incomoda no Corolla Cross não é que ele seja um carro ruim, muito pelo contrário, ele é um carro ótimo. Mas o que me pega é, ele é um Corolla e ele é menos do que o Corolla Sedã, numas economias, e isso que me incomoda. Se ele fosse idêntico em todos esses pontos ao Corolla Sedã, eu não teria tantas ressalvas. Que é o caso da Fielder. A Fielder não tem essas pequenas ressalvas, e é isso que me incomoda. Então eu vou te contar uma curiosidade. Conte. Que ninguém fala isso, mas eu vou te falar. Um dos motivos pelo qual eu migrei para SUV, eu sempre fui pirueiro durante muitos anos. Ainda mais que você é piloto, gosta de sentar abaixo, né? Exatamente. Tive a Fielder, tive perua Passat, tive perua Passat 1.8 turbo, perua Passat V6, tive BMW perua. Então eu sempre gostei das peruas. Mas eu me rendi às SUVs porque na estrada, quando você está dirigindo e se tem alguém devagar na pista da esquerda, se você está chegando com um sedã, com uma perua, não importa a velocidade que você tá, o cara vai te fazer frear, quase parar, aí ele sai da pista da esquerda e você pode prosseguir. Agora, com um SUV, ninguém fica. Quando ele vê chegando no retrovisor, ninguém quer ter um SUV pendurado nas costas. É a imposição do tamanho. Exatamente. A pessoa fala, pô, se eu tiver que frear, um SUV dando forte na minha traseira, melhor não, deixa eu sair logo. Ainda mais que a maioria desses modelos tem sempre uma cara maldosa, você fala, deixa eu sair da frente que é melhor, né? Exatamente. Ó, aqui, ó, o tempo não melhora as coisas, ó, profundidade e altura. Ó, Marcelo, tem uma coisa que eu gosto nesse carro, a gente tava falando do CVT, mas esse câmbio CVT do Corolla e do Corolla Cross, ele tem a primeira marcha física. Então quando a gente sai, ó, ele sai, aí ele engatou o CVT. Ele tem a primeira, aí ele vai, engata o CVT. Não fica que nem tem muito carro com esse tipo de câmbio, quando você acelera ele dá aquele e depois vai. Você quer dizer que só liga a enceradeira alguns quilômetros depois, né? A enceradeira no estágio 2. No estágio 2. Mas aí se você pisar forte mesmo, ele simula 10 marchas. Tanto que tem até aqui, ó, os pedal shifts atrás do volante. Entendi. E esse é um carro gostoso de dirigir. Eu comentei aquelas minhas ressalvas em relação a ele ser um Corolla menos Corolla que o Corolla. Mas é um carro muito competente, muito gostoso de dirigir. Confortável pra caramba, silencioso, bem sólido. Pode ter certeza que você vai ver ele daqui a 12 anos, 14 anos, no mesmo estado daquela Fielder. Será que a gente vai ver o Compass e o Taos nesse mesmo estado? Mas é um carro com a confiabilidade japonesa que ele herdou da Fielder, então acho que pelo menos nesse quesito o Corolla Cross continua honrando o legado do Corolla e o que a Fielder fazia. E olha, a pergunta que você me fez, e olha, a afirmação que você fez no começo de que realmente o SUV consegue entrar no lugar da perua, agora dirigindo e pensando um pouco, refletindo um pouco depois de ter andado nos dois, para muita gente substitui sim, eu acho. Eu, por exemplo, eu sempre gostei, eu acho que tem peruas hoje que eu acho que são naves espaciais, um Audi RS6. Nossa, aquilo é maravilhoso. Tem a perua do Taycan também. A perua do Taycan. Tem coisas muito interessantes. É que o SUV aí, eu te falei, tem aquela primeira tranquilidade, o aspecto de segurança, você tem mais visão, você tem uma visão melhor do trânsito. Posição bem mais alta de dirigir. A posição mais alta de dirigir. Então isso eu acho que é uma coisa que ajudou muito. Eu não sei se todo mundo se liga nisso, mas para quem viaja muito na estrada é gritante a diferença de um SUV para um carro normal. Mas acho que você tocou num ponto que mostra que o lugar das peruas ainda existe. Existe. Só que como carro mais esportivo e menos como carro familiar. E a pergunta que não quer calar: SUV substitui perua, Marcelo? Substitui.
Você acha que agora Na não dá pra sentir saudade? verdade, eu vou te falar, com esse comparativo aqui, tem belas opções aqui. Uma opção para quem está com uma grana a mais no bolso e uma opção para quem precisa comprar um carro usado, mas quer alguma coisa com confiabilidade. Eu acho para quem tem filho, família, cachorro, as duas opções são bacanas. Eu acho que tem uma grande questão que eu não achei que, no começo que substituía, agora depois de dirigir e pensar melhor nessas conversas que a gente teve, acho que sim, o SUV substitui a perua. E o mais legal é, o Corolla Cross e a Corolla Fielder são Corollas de verdade e honram o nome desse sedã tão consagrado, esse com as economias, aquela lá sem. E você concorda com a gente? Então aproveita, deixa seu comentário. Se não concorda, deixa seu comentário também. E ó, se não está seguindo a gente, aproveita, começa a seguir e ativa as notificações que vai sempre ficar sabendo quando tiver material novo, certo, João? Exatamente, não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo, e tem a avaliação com 2 versões do Corolla Cross lá. Até a próxima! Valeu! Não há como negar que quando você pensa em supercarros e pensa em Porsche, os alemães têm uma imagem um pouquinho mais conservadora, mais racional. Quando você pensa naquela coisa super chamativa, super espalhafatosa, normalmente você está pensando em caras italianos. Mas os alemães de Zuffenhausen são sim capazes de vez em quando, tomar uns chopinhos a mais e criar algo que, nas próprias palavras deles, é perfeitamente irracional. O novo 718 Cayman GT4 RS, a grande estrela do Porsche World Road Show, a turnê mundial da Porsche que está aterrissando aqui no Velocitar, está entre nós e é seu se você for rápido aí na hora de mandar o seu pedido. É seu por R$1.167.000, mas esse aqui custa mais do que isso, porque ele tem o pacote Weissach. E sim, isso aqui é basicamente o ápice de extremicidade de pista que a Porsche tem para oferecer hoje, junto com o seu irmão maior GT3 RS, mas, já dou um spoiler, eu gosto mais desse aqui. Venham comigo que eu vou mostrar para vocês algumas coisas que tornam esse carro muito especial. Vocês já estão vendo que tem uma explosão de fibra de carbono, incluindo aqui o capô, incluindo os retrovisores. A gente tem rodas de magnésio que pesam 10 quilos a menos do que o pacote normal, vamos chamar assim. Tudo isso faz com que esse carro pese 35 quilos a menos do que o GT4 Python Green que vocês viram recentemente aqui no canal. Aqui atrás, outros diferenciais do pacote Weissach. O vidro não chega a ser um acrílico, mas é um vidro mais fino para ser mais leve. Tem esse branding Porsche aqui na janela traseira. Percebam que a asa de carbono com as presilhas, né, com a haste chamada de pescoço de ganso, que faz esse deixa o fluxo de ar mais limpo, né? Principalmente na parte de baixo da asa, isso faz diferença aerodinamicamente, sim. Aqui, talvez a minha parte preferida do carro, o fato de que a vigia traseira não é uma vigia traseira, é sim uma tomada de ar, porque outra coisa muito exclusiva desse GT4 RS está aqui, ó. Vamos abrir as portas da esperança, olha só que legal, a gente tem pela primeira vez em qualquer 718 a chance de ver um pouco do motor, né? As tomadas de ar que vem ali da vigia mostram aqui, expõem esse airbox e olha só que legal que mostra bem o que é um RS, né? Rennsport é literalmente competição, corrida, racing em alemão, é uma história que começou 50 anos atrás com o Carrera RS 2.7, que está aqui também uma unidade. Já que a gente está falando de um animal de track day, reparem aqui no roll cage, né, no Santo Antônio, também de titânio, para ser ainda mais leve. E talvez a minha segunda parte preferida desse carro está aqui, ó. Vem dar uma olhadinha aqui no escape também de titânio, um escape que, além de ser muito bonito visualmente como peça, faz com que esse carro ronque como nenhum outro Porsche jamais roncou, e eu vou mostrar isso para vocês agora.
isso foi o 4.0 boxerzão aspirado de 500 cavalos e 45 kg de torque, girando a 3,5 pau, 4 pau, que é o que ele deixa fazer parado. O headline aqui, my friends, está em 9 mil e o fim mesmo da brincadeira é a 10 mil RPM. Então imagina 9 mil RPM sendo cuspidos para fora por 500 cavalos de força através de um escape de titânio. Sim, vocês estão prestes a ter a maior experiência acústica que vocês já tiveram em um Porsche, que é tão Rennsport que, olha só, tem até o cinto de competição junto do cinto de rua. Então, ou seja, o carro está prontinho para você ir guiando para a pista com esse cinto aqui. Chega lá, pega aqui o cinto de competição, joga um capacete e tenha certeza vai ter um sorriso muito grande no seu rosto a cada volta. Bora lá! E bom, vocês estão vendo que a gente tem até o cinto de competição que não usaremos. Pessoal, eu tô fazendo um grupo aqui junto com o Gabriel Aguiar da Exame e o Diego Dias da Quatro Rodas, e o pessoal dizendo, olha, o ronco do GT4 RS é completamente diferente. Então vamos apurar aí a opinião dos colegas. Estão prontos então? Agora sim é o filé, o que a gente veio aqui para fazer, experimentar o 718 Cayman GT4 RS, o mais extremo dos 718, né? Nesse grau de extremismo, vamos chamar assim, só se você pular pro GT3. Aqui a gente tá com o pacote completaço, né? Weissach Package, muito carbono, muito titânio, um carro de 1.415 kg, 35 kg a menos que o GT4, um carro de 500 cavalos, né? Mesmo motor do GT3, um pouquinho mais contido em função do escape, né? O sistema de escape aqui pelo carro, pelo motor ter menos espaço, digamos assim, até o sistema de escape perde 10 cavalinhos, fica com mais pressão no escape, mas é um tipo de coisa que somente o filho do Verstappen com o Hamilton notaria, até porque o peso do 718 é ligeiramente menor que do 911, então o peso-potência é semelhante. O Jordi aqui na nossa frente, um instrutor, um catalão, se você... Vamos silenciar o Jordi aqui por um instante. A Porsche tem instrutores aí que percorrem o mundo, né? Os caras são habilitados, então são caras que têm muita experiência nesse tipo de carro. E ele falou, olha, esse aqui é o meu Porsche preferido. Eu, que já sou um cara que em circunstância de pista costumo preferir os 718 do que os 911, já dando um spoiler aí, tô achando que eu vou curtir demais o GT4 RS e eu espero que vocês me ouçam enquanto a gente curte esse carro, porque o escape de titânio aqui e o headline, que começa em 9 mil e vai até 10 mil, promete... Ai, olha aqui! Nossa senhora, é completamente diferente do nível de ruído, mas também da aspereza, da violência mesmo. Você realmente tem a sensação de estar num puro sangue de corrida aqui, né? E não num carro de rua extremo, que é a sensação que você tem nos outros dois. A ponto de dizer que esse é o ronco mais legal que eu já ouvi na vida, mas posso dizer sim, sem medo de errar, que é o ronco de Porsche mais legal que eu já ouvi na vida. Realmente, se você quiser sentar na mesma mesa aqui em termos de ronco, você tem que falar de alguma coisa feita na Itália e não na Alemanha.
SM tá ligado, bonitinho, mas realmente o pneu slick, o grip vai embora de uma vez só quando vai embora, né? Fazer o short shift no carro, realmente para conseguir ouvir o ronco a 9000. Que negócio fora de série, cara. E assim, vamos ser bem honestos, né? Vai acabar, né? A gente tá chegando aí perto do fim da era de carros que roncam desse jeito, né? Então ainda maior poder usufruir disso, né? Eu vou tentar sair em primeira aqui na curva do museu pra gente realmente fazer uma troquinha lá no headline. Especial, realmente. Não tô nem aí pro velocímetro, tô 100% focado e apaixonado por esse conta-giros aqui. Também é brutal. Mas tá aí hoje um dia que não vou esquecer não, cara. Diferente esse carro. Uma joia, realmente. Olha, mais uma! Será que se eu der uma pegadinha a mais de ritmo, ele dá uma forçadinha no ritmo? Ajuda nós, Rorni! Dar o máximo na reta, ele vai dar 200. Em termos de tempo de volta mesmo, eu acho que a diferença entre o GT4 e o GT3 é bastante pequena.
Talvez aqui no Velocidade uma pista bem apertada, né? Talvez até com uma certa vantagem aqui pro GT4. Mas pra mim a forma como o GT4 entrega essa performance é muito mais legal. E aí se você tem um dia que você sai dizendo que algo é muito mais legal que o 911 GT3, você sabe que você teve um dia realmente especial. Saideirinha. Potencial verdadeiro do que o carro é capaz de fazer na reta principal ali. Jordizão tá empolgado! Vamos aí, Jordizão, vamos pra mais uma! Você aí é track dayzeiro, lembre sempre de fazer uma voltinha de cooldown antes de parar o carro no box, né? Na redução você sente essa chupada na admissão ali que é legal demais também. E assim, é um tipo de carro, né? O preço pedido 1.179.000. A gente sabe que nenhum carro sai da loja por esse preço, porque nenhum carro sai sem nenhum opcional. É um brinquedo facilmente aí de 1.300, 1.400. E aí na realidade brasileira, muito provavelmente eles vão passar a maior parte do tempo como uma joia, né? Uma pérola dentro de uma garagem. E eu preciso dizer que isso é um sacrilégio. É uma heresia, porque esse é um carro que merece ficar, sabe onde? Guardado num box aqui do Velocitar, para você vir no final de semana e brincar com seu brinquedo de pista. É um carro, por favor, milionários que vão ter condições de comprar esse GT4 RS, façam dos seus RS carros de box e não carros de garagem, por favor. Rapaz, que brinquedão de pista, hein? Concordam, discordam? Deixa aí nos comentários, deixa o like nesse vídeo se você nos vê no YouTube. Se você está nos assistindo no Band Esportes, um grande domingo e cola lá em automaistv.com.br também para não perder nenhuma novidade do nosso mercado automotivo. Como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Começou o mês roxo, é a Black Friday da Pneu Store. É isso, Kaká. Acesse pneustore.com.br e compre pneus das melhores marcas com os menores preços. E você compra rapidinho e recebe na sua casa, escritório ou centro automotivo. E você ainda pode agendar a montagem do pneu do seu carro. Prático, né? E temos pneus para todo tipo de veículo. E no mês roxo, usando o cupom ROXO, você ganha um super desconto. Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Estamos de volta com o AutoMais, a sua plataforma sobre o mundo dos automóveis. Pois é, muita coisa bacana aqui no Domingão na Band Esportes. E claro, ao longo de toda a semana você fica muito bem informado nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook e no nosso canal do YouTube. E ó, se ainda não está seguindo, comece a seguir a gente, ativa as notificações, é super importante pra gente. E claro, comenta, hein? Comenta os vídeos, que a sua opinião é muito importante pra gente. Bora falar sobre o que a gente mais gosta. Por maior que seja o cuidado com o interior do carro, com o passar do tempo a cabine acaba acumulando sujeira em alguns pontos e exigindo uma limpeza mais pesada.
Se esse é o caso do seu veículo, talvez esteja na hora de fazer uma higienização. Então vem com a gente para entender melhor como funciona. A higienização interna já não é uma coisa tão relacionada com a estética, né? Claro que ter um interior bonito, bem arrumado, é sinônimo de beleza, mas é uma questão de saúde mesmo, né? Existem diversos tipos de bactérias, fungos espalhados dentro do carro e a higienização interna é basicamente tirá-las, né? É uma limpeza profunda e detalhada em cada parte interna do veículo, buscando aí a saúde do ambiente e a limpeza de todas as partes do carro. Ou seja, além de deixar o interior completamente limpo, a higienização também é fundamental para eliminar qualquer contaminação que possa haver na cabine. Primeiro, no caso, a gente precisa analisar qual é o tipo de problema que se encontra, né? Às vezes é uma matéria orgânica, por exemplo, vômito, xixi, ou às vezes no caso é sujidade normal, né? É oleosidade mesmo, ou tipo de sujeiras no banco padrão, vamos dizer assim. Então primeiro a gente precisa analisar o tipo de sujidade que é, e aí a higienização ela tem que trabalhar de forma equilibrada, né? Tanto de forma mecânica quanto de forma química, né? Existe uma tabela de pH, né? Então a gente utiliza produtos apropriados para cada tipo de sujidade. Então entendendo o tipo de problema que o cliente tem, né? A gente começa o processo de higienização. Feita a análise do problema, é hora de colocar a mão na massa. Mas afinal, quais são as etapas desse procedimento? É um processo que, por exemplo, que começa, né? Ele tem um passo a passo, mais ou menos, de cima para baixo, sempre do teto até o carpete, buscando toda a limpeza e os detalhes de todos os cantos. Por que se faz de cima para baixo? Porque não adianta você limpar, por exemplo, o banco e depois vir limpando o teto e a sujidade do teto cai de volta no banco. Então o procedimento é sempre de cima para baixo, utilizando os produtos decentes, né? E a diluição correta, o produto adequado para justamente conseguir alcançar o resultado esperado com menos agressividade possível aí em qualquer parte do veículo. Na parte interna, todas as partes que tiverem ali dentro do veículo podem ser limpas e higienizadas. A única coisa que precisa ter é o cuidado com o produto. E o que fazer quando a sujeira incômoda já foi retirada, mas ainda há um mau cheiro forte dentro do carro? Às vezes as pessoas vêm com um problema de odor e precisam, por exemplo, um vômito no banco, vamos dizer. A gente consegue tirar, fazer a limpeza do banco, mas o cheiro fica no ambiente, né? Então existe um outro procedimento na parte que está inclusa na higienização, muitas vezes, que é a oxanitização. A oxanitização ela é uma máquina, né? O que ela faz? Ela transforma o ar contaminado que está dentro do veículo em ozônio. Então ele quebra as moléculas de odor, né? Então tudo que tiver de cheiro ali no veículo, seja ruim ou seja bom, vai sumir, entendeu? Então muitas vezes você trata o problema, por exemplo, algum tipo de substância aí que dá muito odor e o cheiro permanece no veículo. Então a gente consegue limpar tanto as matérias físicas, né, banco, painel, teto, quanto até o próprio ar, por exemplo, que está dentro do veículo. Entendido. Agora, para não ficar nenhuma dúvida, de quanto em quanto tempo é indicado fazer a higienização do carro? E qual o preço dessa brincadeira aí? Isso vai depender de cada pessoa, né? O recomendável mesmo dá para fazer em 6 meses, em um ano. Isso vai depender, porque, por exemplo, tem gente que tem doenças respiratórias, né? Então, 6 meses já é uma ótima opção aí para uma pessoa que tem problemas respiratórios, né? A higienização ela traz bastante benefício aí para a saúde da pessoa que utiliza um carro com esse problema. Mas pode começar de 200, mas ele sempre vai em torno mais ou menos de 600, 800 o valor. Para quem acha que a higienização era só uma frescura a mais, acho que deu para mostrar que é sim um procedimento importante e muito bem-vindo, né? Para não perder nenhuma dica de cuidado, continue ligado no Automais. Aqui também no nosso site e nas redes sociais. E se tiver alguma outra dúvida sobre estética automotiva ou sobre serviços em geral, deixe um comentário. Quem sabe a gente não traz um vídeo para te ajudar. Amigos do Automais, quando a Honda lançou a terceira geração do HR-V aqui no Brasil, gerou aquela polêmica sobre o motor 1.5 aspirado que veio do City e veio parar no HR-V substituindo o 1.8. Muita gente achou que era insuficiente, para a estrada até é, para a cidade nem tanto assim.
Para resolver esse problema e para o pessoal parar de encher o saco, a Honda colocou uma turbina aqui debaixo do capô e lançou as novas versões turbo do novo HR-V. Para falar de motor, eu vou falar dirigindo para vocês tentarem entender o que uma turbina faz de diferença na vida de um carro. Porque para você identificar o HR-V das versões turbo para as aspiradas, basta olhar para a dianteira dele que tem muita diferença. A grade frontal nos HR-Vs aspirados é todo filetadinho aqui, diferente. Nos turbo tem esse efeito 3D aqui com esses pontos mais destacados e um visual bem diferente, uma cara mais esportiva. E aí, se você quiser ir um pouco além, o Touring tem um detalhe diferente que a versão topo de linha, que é esse aro aqui em U no farol Full LED. Lembrando que todas as versões do HR-V têm farol Full LED de série. Voltando também à diferenciação das versões turbo, está aqui na parte inferior do para-choque, só a parte inferior, que ela tem um desenho diferenciado, e no Touring é preto brilhante, mas o mais legal está aqui, ó, na batida do coração que a Honda colocou aqui na grade inferior, para tentar indicar para você que aqui debaixo do capô você vai ter bem mais emoção do que a versão aspirada. Mas lá na traseira também tem algumas diferenças. Aqui na traseira tem algumas diferenciações mais específicas para cada versão, que aí você consegue identificar. Começa pelo para-choque, aqui em preto brilhante para o Touring, mas todo HR-V Turbo tem saída dupla de escape e o loginho Turbo aqui do lado. Para o Touring, exclusivamente, você tem a lanterna transparente. Nas outras versões, essa barra aqui é vermelha. Lógico que à noite, a hora que acende ou você pisa no freio, ele fica todo vermelho. Outra coisa legal para o Touring é o porta-malas com abertura completamente elétrica, então você não faz esforço nenhum. O porta-malas, como vocês já sabem, diminuiu em relação ao HR-V antigo. Essa mochila não é item de série, porque estamos aqui no meio do evento, então minha mochila está aí. Mas o mais legal desse carro é, se você apertar este botão aqui, quando você sair de perto do porta-malas, ele vai fechar sozinho, sem você usar as mãos. Aqui no interior tem algumas poucas mudanças da versão Touring para as outras versões do HR-V. Um dos detalhes que eu mais gostei foi a qualidade do couro do volante. É uma qualidade mas bem superior mesmo às outras versões, principalmente a EXL Honda Sensing. Parece até o mesmo couro que você veria, por exemplo, num Accord. É mais sofisticado e bem melhor. Outra coisa está no ar-condicionado, que ele passa a ser de 2 zonas, já a partir do HR-V Advance. Então você tem tanto uma temperatura para o passageiro quanto para o motorista independentes. E aqui o revestimento de couro bege, ele está disponível só para os HR-Vs Touring nas duas opções de cinza, no azul e também no branco. Nas outras cores, aí o interior é preto. Eu gosto mais desse bege porque dá uma sensação um pouco mais sofisticada. Mas em relação às outras versões, não mudou o acabamento. Continua aqui o pedaço de couro duro, aqui em cima plástico duro, mas aqui um pouquinho mais macio, mas é uma montagem bem feita, são plásticos bem feitos. O HR-V deixa de ser a grande referência no segmento, hoje é o Tiggo 5X e o Renegade, e passa a ser um carro que está dentro da média, acima da categoria em questão de qualidade de acabamento. Central multimídia também não muda, essa no caso já é a referência contrária, uma das piores do segmento, mas tem Android Auto, tem Apple CarPlay, sim, os dois sem fio, cumpre a sua função, mas a tela é ruim, tem muita borda, é um pouco lenta. Mas ok, beleza, para grande quantidade de pessoas que usa esse carro, provavelmente não vai usar nem metade das funções da central multimídia. Então é uma coisinha que a gente consegue até passar um pano. Outra mudança, e essa é bem positiva, está no painel de instrumentos. Ele é parcialmente digital. Você tem o velocímetro analógico e a outra metade digital. É o mesmo painel que está no City, que está no Accord, e é um painel muito bom, cheio de funções, rápido, com uma tela de boa definição, que não é muito propensa a sol, então se bate sol forte, ela não fica estranha de enxergar ou ruim de enxergar, você consegue ver muito bem, lotada de função. É um dos melhores do segmento, mesmo sendo parcialmente digital. Eu particularmente gosto bastante. Mas, e agora, a grande questão desse carro é o motor. Então vamos andar nele para tentar entender se a adição de uma turbina e de bem mais cavalos fez diferença na vida do HR-V, até porque você vai pagar praticamente 30 mil reais a mais para ter as versões turbinadas dele. Nada melhor do que explicar o porquê um turbo é importante fazendo isso. Arrancando com o novo Honda HR-V. Gente, antes de falar, chega assim pra hora. Antes de falar de tudo o que mudou nesse carro em relação às versões aspiradas para o turbo, eu preciso explicar uma coisa que é muito importante. Muita gente fica falando coisas como
Ah, mas esse carro é 1.0 aspirado, é 1.0 turbo. Ah, mas esse carro é 1.4 turbo, devia ser 2.0. Parem com esta mania de achar que quanto maior o deslocamento do motor é melhor. Se este carro tem uma coisa mágica chamada turbo. Essencialmente o motor 1.5 do HRV aspirado é o mesmo do HRV turbo. Aí você coloca a turbina ali, essencialmente, tá? Tem algumas mudanças. Você coloca a turbina ali, ele salta de 126 cavalos para 177 cavalos. E o torque também sobe muito. Ou seja, você tem um carro com motor 1.5 que anda mais do que um carro 2.5, um carro 2.0, um carro 2.2, um carro que a hora que você pisa ele vai. E vai com gosto. Esse aqui anda. E o que eu mais gostei no HRV Turbo, que agora não é só o Touring, tem motor turbo, mas também o Advance, é que toda aquela essência que o HRV sempre teve, de ser um carro mais apimentadinho, mais esportivinho, mais durinho, foi mantido aqui. Olha que legal! Nas versões aspiradas, a Honda deixou a suspensão mais leve, a direção mais anestesiada, o carro ficou mais confortável, posição de dirigir mais alta. Já falei bastante disso aqui no Auto Mais. Só que neste HRV, no turbo, as coisas essenciais do que era o HRV foram mantidas. É a nossa posição do banco continua exageradamente alta. Eu gostaria que a regulagem me permitisse sentar mais baixo, principalmente porque o teto é mais baixo, então você dá uma afogadinha aqui, incomoda um pouco. Mas o que eu gostava muito do HRV? Que ele sempre foi um carro muito gostoso de dirigir, suspensão firminha, direção pesadinha e direta, e ele tinha perdido isso nos modelos aspirados. No turbo tem. A direção é bem pesadinha, bem direta, o carro é muito responsivo. Ó, eu pisei no acelerador, ele já tá dando aquele push, ele já tá indo. Ele voltou a ser um Honda SUV, um carro que mantém toda a essência do que é a Honda em formato de SUV. A direção é pesadinha, sim, até para fazer manobra você sente ela pesadinha. É bem parecido com a do T-Cross, que é um carro com uma direção bem pesada. Mas aqui no HRV você tem ela tanto quanto anestesiada, ela não passa tanta sensação do que está passando no asfalto. Mas ela tem o peso ideal e é bem rápida. O tantinho que você vira, ele já reage. A mesma coisa acontece com o motor. Enquanto o HRV aspirado 1.5 na estrada sofre bastante, na cidade vai bem, mas na estrada sofre bastante, aqui no turbo já não. Você tem um carro que é muito espertinho, pisou, ele tá indo, ele anda bem. São 177 cavalos, é coisa pra caramba, num carro que é leve. Então é legal você perceber o quanto... Ó, vou pisar de novo. Ele reage rápido. Você pisou com tudo no acelerador, ele já tá reagindo. A transmissão CVT também tem essas reações mais rápidas. E aí entra um pequeno porém. Eu não sou muito fã de transmissão CVT, preciso admitir, mas boas transmissões CVTs merecem ser elogiadas. A transmissão do HRV, ela é rápida, ela reage bem, consegue manter o motor em faixas de rotação ideal no momento que precisa, na descida ela segura o freio, ela é muito boa. Mas só não causa o efeito enceradeira se você pisar com tudo lá no fundo e dar o kickdown. Por exemplo, agora eu vou fazer uma retomadinha, ó, vou descer aqui por velocidade, e eu vou fazer uma retomada com o pé quase lá no fundo. Ó, tá vendo? Ele fica gritando, ó. Parece uma enceradeira, um troca de marcha. Ele só faz o efeito de troca de marcha simulada quando você entra no kickdown, ou seja, quando tá com o pé do acelerador no porão. Em situações assim, de mais de metade do pedal, o carro já entende que você precisa correr, que você precisa andar rápido. Então nessas situações ele já deveria simular marcha. Eu acho que isso é um pecado que dá essa sensação de enceradeira um tanto quanto irritante. Porém, é uma faca de dois gumes, já que o carro reage bem e anda rápido. Então assim, é um pouco da chatice do câmbio CVT. Ok. Aí tem um ponto importante, o HRV Turbo é um carro que está numa faixa de preço onde você tem Compass, Corolla Cross e Taos, que são carros mais sofisticados. Carros de construção mais sofisticado e mais porte. Logo você pensa que precisa de um carro mais sofisticado, o HRV é um SUV compacto. O que a Honda fez para passar um pouco mais de sofisticação? Ela aumentou o isolamento acústico, e isso é evidente, que esse carro é bem silencioso quando você está andando. O motor só se faz presente, o som dele, quando você passa de 5.000 giros. Fora isso, ele é bem quietinho. O conforto de rodagem também é muito evidente, porque você não escuta barulho de ventania, não escuta barulho de coisas aqui passando por ele.
você tem um conforto acústico muito legal nesse carro. Então, foi uma maneira que a Honda foi sofisticando o HR-V para ser um SUV compacto, muito sofisticado, para tentar fazer um afronte ali para os SUVs médios. É uma maneira da Honda tentar mostrar onde ela colocou o dinheiro, já que no acabamento regrediu em relação à geração anterior. Mas nitidamente esse é um carro bem gostoso de andar, bem mais gostoso de andar do que a versão aspirada. São pequenos detalhes, é uma direção um pouco mais firme, é uma suspensão um pouco mais firme, é um motor com uma turbina que fez toda a diferença, é o isolamento acústico um pouco maior, é uma rigidez do carro um pouco maior, que fazem com que o HR-V turbo tenha a essência do HR-V anterior, enquanto o HR-V aspirado tem a essência do que o segmento busca. Se você tinha um HR-V antigo, nesse aqui você vai se satisfazer tal qual você se satisfazia no antigo. Agora, se você quer o aspirado, melhor conferir lá no site do Automais o comparativo que a gente fez entre as duas gerações dos HR-Vezes. Será que HR-Vezes é o plural de HR-V? Não sei. Conta lá nos comentários qual que é o plural de HR-V. Bom, vamos lá, o encerramento desse vídeo vai ter que ser polêmico, não tem jeito. O HR-V é um carro caro, bem caro. A Honda colocou as versões turbo no mesmo preço de modelos médios, como Compass, Corolla Cross e tal. E ele continua sendo um SUV compacto. O acabamento dele é melhor do que o do Taos, é melhor do que o do Corolla Cross, mas não está no mesmo nível do Compass, que é o grande modelo dessa categoria. Porém, o melhor do HR-V que a gente tinha na geração anterior e perdeu nessa geração com motor aspirado, veio parar aqui no modelo turbo. Ele anda muito bem, é gostoso de dirigir. Aquela firmeza na suspensão que as versões aspiradas perderam, voltou para esse aqui. A direção mais direta voltou para esse. Aquela vontade de acelerar e andar bem que o 1.8 tinha, tem agora no turbo. Ou seja, os HR-Vs turbo são os melhores HR-Vs que tem. O problema é que eles custam caro demais. A Honda colocou bastante tecnologia, mais do que modelos equivalentes nessa mesma faixa de preço, para justificar esse valor mais alto do que a média do segmento. Ele é mais equipado que outros SUVs compactos na categoria com porte semelhante, como o T-Cross, por exemplo, e bem mais equipado que as versões de entrada dos SUVs médios. Então tudo vai depender do tipo de prioridade que você tem. Você quer um carro que ande bem pra caramba e tenha mais equipamentos, o HR-V vai ser perfeito para você. Agora, se você olhar para o seu vizinho e ver que ele comprou um Compass pelo mesmo valor que você, um carro maior e mais sofisticado, e você sentir com um pouquinho de inveja dele, talvez seja melhor você já partir para o segmento superior. Curtiu o vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo, e tem um comparativo com o antigo HR-V e com o novo HR-V lá. Não esquece também de seguir a gente lá no TikTok, que é uma grande novidade do Automais. Até a próxima! Você aí que está conferindo o Automais, para agora o que você está fazendo, porque eu tenho uma super dica. Estamos em novembro e sabe o que quer dizer? Que tem Copa do Mundo e quem veste roxo é quem ganha o jogo. É isso mesmo, porque novembro é o mês roxo da Pneu Store, o mês da maior Black Friday de pneus no Brasil. Na Pneu Store você encontra pneus nacionais e importados de todas as marcas e modelos. Você só precisa acessar pneustore.com.br. Tem pneus para carros, motos, bicicletas, caminhões e até para veículos agrícolas. No site da Pneu Store você compra com rapidez e segurança, recebe na sua casa, escritório ou centro automotivo da sua preferência o pneu que escolher. E ainda conta com mais uma super facilidade. Pode agendar a montagem do pneu do seu carro para o dia e horário que forem melhores para você. E além das super promoções do mês roxo Pneu Store, ainda tem cupom de desconto do Automais. Acesse agora mesmo pneustore.com.br ou aponte seu celular para o QR Code que aparece na tela. Escolha o seu pneu e coloque o cupom Automais para garantir um desconto especial. Porque na Pneu Store é assim, quem vai de roxo ganha o jogo. Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Infelizmente, o Automais de hoje está chegando ao final. Espero que você tenha gostado de tudo que viu por aqui hoje. E não se esqueça, o programa de hoje está acabando do domingão, mas ao longo de toda a semana estamos ativos lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, nosso Facebook, o nosso canal do YouTube. Se não está seguindo ainda, passa lá, dá essa moleza pra gente, começa a seguir, ativa as notificações e, claro, o nosso site automaistv.com.br, que é atualizado diariamente com tudo o que acontece no nosso segmento. Espero que você tenha
semana nota 1000, com muita paz, com muita saúde. E semana que vem a gente tá de volta. Valeu, gente! Auto Mais, um oferecimento Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Acesse pneustore.com.br.